Em algum momento da vida, todos nós perdemos a nossa chama interior, né? Aquela luz que nos guia, que nos move e que nos faz perder as esperanças ou muitas vezes desanimar perante aí os desafios da vida. Eh, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho, né? Quero comentar sobre alguns insights que eu tive assistindo um teatrinho da escola do meu filho sobre a história da Menina da Lanterna. Para quem não conhece, A Menina da Lanterna é um conto que é muito utilizado nas escolas, principalmente nos jardins de infância, da pedagogia Waldorf, né. E ela é a base, né, essa história é a base para a Festa da Lanterna, que normalmente acontece nessa época do ano aí, final do outono, início do inverno, que simboliza um momento de recolhimento, né, um momento de mais introspecção. Aliás, para quem não conhece, recomendo conhecer um pouco da pedagogia Waldorf, porque tem muitas simbologias, tem muita coisa linda, assim, né. Eh, e assistindo esse teatro assistindo esse teatro na celebração da Festa da Lanterna, eu consegui, né, eu vi como de uma forma muito lúdica, esses conceitos da força interior, da coragem, da busca pela nossa luz interior, é é passado de uma forma muito bonita para as crianças. Vou resumir um pouco da história, né, mas quem quiser procura na internet que tem isso, assim, que tem várias fontes que vocês podem ler ela no detalhe. Mas resumidamente, uma menina tá caminhando pela floresta, ela tá caminhando carregando uma lanterna, e aí de repente um vento forte sopra e, apaga a luz da lanterna. Ela fica perdida, ela começa a caminhar pela floresta, enfim, procurando quem possa ajudá-la a reacender a luz da lanterna dela. Ela encontra alguns animais, depois ela chega numa vila, encontra algumas pessoas, tal, mas sempre todo mundo tá muito ocupado, tá muito, né, fazendo alguma coisa e não consegue ajudá-la. E é até o momento que ela ouve o conselho das estrelas, as estrelas dão a aconselham a procurar o sol, que o sol, seria capaz de ajudá-la. Então ela sobe até o alto de uma montanha, só que em busca do sol, só que ela fica muito cansada e ela adormece quando ela chega no alto da montanha. O sol fica com pena da menina e envia um raio para que reacende a lanterna. Quando a menina acorda, ela fica super feliz que a lanterna dela tá acesa. Ela desce a montanha e no caminho de volta para casa, ela vai ajudando quem ela encontra pelo caminho, né, doando um pouco da luz dela também, da luz da lanterna dela. Eh, e aí, tudo isso, acho que, né, essa simbologia toda, acho muito linda, né, e me fez refletir sobre alguns pontos. Primeiro de tudo, né, eu entendo, e aí eu vou passar a minha interpretação dessa história. O vento, eu vejo como os desafios que a gente enfrenta aí na vida, né, os desertos que nós atravessamos muitas vezes. Eh, quantas vezes a gente não tá, eh, quantas vezes a gente não tá bem, não tá feliz, as coisas estão caminhando e de repente algo acontece, né, que tira toda a nossa vitalidade, tira, né, parece que tira a nossa força de vontade, parece que joga a gente lá no chão, né. Pode ser, de repente, uma perda financeira, pode ser uma perda de um emprego, pode ser uma questão de saúde, pode ser a perda de um ente querido, uma mudança brusca e repentina na vida, de repente, né, a uma separação, um divórcio, enfim. Eh, inúmeras situações que podem, nos tirar do nosso centro, né, apagar essa nossa luz. E aí a gente fica perdido, como a menina estava na floresta, né. E muitas vezes a gente pede ajuda, só que a gente quer pedir ajuda, só que ou as pessoas estão ocupadas demais com as próprias vidas, não conseguem ajudar, ou mesmo a gente sequer é capaz de pedir ajuda, né. Eh, mas essa história me fez ver que no final das contas essa busca por reacender essa luz interior, em busca dessa nossa luz, ela é muito nossa, né, por mais que as pessoas queiram até muitas vezes ajudar, somente nós mesmos podemos encontrar o nosso caminho, encontrar a nossa luz. E eu vejo a figura das estrelas que surgem lá, que dão esse conselho para a menina buscar o sol, eu vejo como a nossa intuição,
ou mesmo uma guiança espiritual para quem tem alguma crença, né? Mas seja a nossa intuição, uma guiança espiritual, Deus, universo, enfim, o que quer que você acredite, é, são essa, são aquela vozinha, né, que te diz meio que fazer. Só que às vezes a gente tá com a nossa mente tão perturbada, a nossa mente tá tão cheia, tão tumultuada, que a gente não consegue ouvir essa voz, a gente não consegue sequer identificar essa voz dentro da gente. É, e, e aí, quando a gente finalmente consegue ouvir essa voz interior que diz que dá a direção e a gente segue nessa direção, a gente consegue se encontrar, a gente consegue reacender essa chama interior e consegue o caminho de volta para casa, né? E o caminho de volta para casa eu entendo que é aquele. Porque casa eu entendo como um lugar onde a gente se sente bem, onde a gente se sente feliz, acolhido, onde a gente se sente em paz. Então, casa eu acho que é aquele estado do ser, aquele nosso estado interior de equilíbrio, de serenidade, de paz, de bem-estar. E acho que quando a gente encontra essa luz, né, que nos preenche, essa luz que nos move, e consegue entrar nesse estado de paz interior, a gente tem condições daí de doar a nossa luz para outras pessoas também. Eh, e aí, o que eu gostaria também com esse vídeo, né, além de compartilhar um pouco desses insights, dessa minha visão sobre essa história para quem não conhece, porque eu acho que ela é muito bonita e ela reflete muito, eh, ela fala muito, né, ela serve, acho que como uma alegoria muito bonita sobre esses momentos de crise que a gente enfrenta na vida. Eu acho que fica uma lição muito valiosa, né, algumas lições valiosas, que a primeira de todas é a autorresponsabilidade. Você é a única pessoa que pode, reacender a sua luz, né, você é a única pessoa que pode ir em busca da sua luz. Eh, não dá pra gente terceirizar essa responsabilidade. Óbvio que a gente sempre tem que pode pedir ajuda, pode contar com a ajuda de terceiros, mas não adianta nada, né, se você não assumir a responsabilidade, não adianta nada a ajuda de terceiros, de outras pessoas, se você não assumir a responsabilidade de buscar, de tentar buscar e reacender a sua própria luz. Além de tudo, outro insight, né, outro aprendizado, outra lição que eu vejo que fica dessa história, né, lá dentro de você, né, eu falo intuição, mas enfim, chame dê o nome que quiser, mas a nossa intuição sabe o caminho, né, de alguma forma a gente sabe o caminho, a gente só precisa silenciar, a gente só precisa se recolher um tempo, a gente precisa aprender a ouvir essa voz interna que nos dá o caminho, que nos dá a direção. Acho que no mundo contemporâneo, a gente está muito, muito cheio de ruído, sabe? A nossa mente está muito cheia de ruído, muito cheia de caos, muito bagunçada, né? O tempo também das coisas está muito acelerado, muitas vezes não permite esse recolhimento momentâneo para que você possa, né, se encontrar, para que você possa se organizar internamente para conseguir aprender a ouvir essa voz. E é engraçado porque eh, a gente foi perdendo essa habilidade. Se a gente for olhar mais antigamente e tal, eh, to- a gente tinha uma sabedoria, né? O ser humano ele até chegou nesse nível de evolução, entendo eu, até um pouco ouvindo essa sabedoria interior, né? Essa voz interior que meio que é da sua consciência, que já sabe o caminho, que já sabe o que fazer. Só que a gente entrou, né, nessa era de tecnologia, nesse mundo, tão cheio de informação, que a gente se desligou disso, a gente, tirou a nossa sabedoria, que eu digo daqui, não é nem daqui, tá? A gente tirou a nossa sabedoria interior, a gente substituiu essa sabedoria interior pela inteligência das máquinas, né, a gente terceiriza cada vez mais a nossa sabedoria, que é diferente de inteligência cognitiva, né, da inteligência intelectual, a gente terceirizou para inteligência artificial, para computadores, celulares, e a gente fica o dia inteiro rolando tela, bombardeando o nosso cérebro com dopamina barata e esquece né, de dar atenção para aquela nossa sabedoria né, da consciência, aquela nossa sabedoria interna, para aquela voz interna que já sabe o caminho. Eh, e acho que o terceiro aprendizado
é que quando a gente encontra, muitas vezes a gente consegue atravessar, e a maioria das vezes consegue, a gente consegue atravessar esse deserto e consegue extrair lições valiosas, consegue extrair diversos aprendizados, a gente consegue evoluir, né, com tudo isso, com todas as experiências difíceis que nós enfrentamos. Só que a gente esquece de compartilhar isso com as pessoas, né? A gente esquece de muitas vezes doar um pouco da nossa luz para quem precisa. A gente normalmente tende a voltar para aquela nossa vida tumultuada, tarefada, em que a gente volta vivendo piloto automático. E até acho que um dos grandes insights que eu tive vendo essa história e, e relacionado a esse ponto de doar a luz a quem precisa foi a intuição de criar esse canal, né. Eu sou uma pessoa, acho que todo mundo enfrenta diversos desertos, diversos vales de sombra aí na vida, só que quantas vezes a gente compartilha os aprendizados, né, quantas pessoas não podem estar passando pela mesma situação ou por momentos muito similares e que se veem sem saída, que se veem, né, acham que são as únicas que estão vivenciando aquela situação, e muitas vezes ouvir de quem, está atravessando o mesmo processo ou já passou pelo mesmo processo, pode ser uma luz que ajude a encontrar um caminho no meio da escuridão. Então acho que é importante a gente doar a nossa luz, né, para ajudar quem precisa, como na história da menina da lanterna. Então, para finalizar, eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários qual é a luz, qual foi o vento aí que surgiu repentinamente, o vento forte que balançou tudo e apagou a luz da sua lanterna. Eu vou adorar saber. E se você conhece alguém que está passando por alguma escuridão, tá perdido no meio da floresta, né, tá enfrentando algum deserto na vida, compartilha esse vídeo. Pode ser que a pessoa precise conhecer um pouquinho dessa história para conseguir encontrar o caminho de volta para casa. Até o próximo vídeo.